Semana chuvosa em Votuporanga e região. Terça-feira, 3 de novembro. Vamos aos destaques de hoje. O dia amanheceu com 2 acidentes em um período de meia hora, envolvendo carros e motocicletas. Equipes de resgate foram mobilizadas. Atividade delegada. Prefeitura renova contrato com o Estado e os policiais voltam ao trabalho. No esporte, chuva forte pode atrasar obras da nova Arena do Cave. A estrutura que vai receber o gramado está em plena fase de implantação. As principais notícias de Votuporanga e região, agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A manhã de hoje foi violenta no trânsito de Votuporanga. 2 acidentes em um período de meia hora envolvendo carros e motocicletas mobilizaram equipes de resgate. O primeiro acidente foi registrado por volta das 7h30 da manhã, no cruzamento da rua Itacolomi com a Bahia. Carro e moto bateram forte após um dos veículos ter avançado o sinal vermelho. Com o impacto, a motociclista foi lançada ao solo. Fernanda Gonçalves, de 33 anos, foi socorrida por uma viatura do SAMU com dores nas pernas e na cabeça e levada até a Santa Casa. A moto que ela conduzia parou praticamente embaixo do automóvel. A luz de um dos semáforos, que com defeito aponta simultaneamente 2 cores, pode ter colaborado com a colisão. Cerca de 30 minutos depois, mais uma batida, dessa vez no cruzamento da rua Rio de Janeiro com a São Paulo, também na região central da cidade. Esse automóvel teria avançado o sinal de parada obrigatória e atingido em cheio essa moto. Com a força da batida, o condutor ficou ferido e também foi socorrido pelo SAMU. Gustavo dos Santos, de 27 anos, foi levado com dores pelo corpo até a UPA, onde passou por atendimento médico. Os 2 acidentes foram registrados pela Polícia Militar. Nas estradas da região, o movimento foi intenso devido ao feriado de finados. Muita gente voltou para casa ontem debaixo de chuva e ontem, pelo menos 2 acidentes foram registrados entre Votuporanga e Rio Preto. O balanço completo da Operação Finados ainda não foi divulgado pela Polícia Rodoviária Estadual. E o convênio entre a Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado para a manutenção dos serviços da atividade delegada terminou em junho deste ano. A atividade delegada é conhecida como o bico oficial do policial militar. Em setembro, o contrato foi renovado e os policiais voltaram ao trabalho. Josiano. Olá a todos. A atividade delegada possibilita que os policiais militares atuem em ações na cidade em seus horários de folga. Isso tem colaborado com a segurança e com a redução de crimes. Ao meu lado está o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Alberto Casari. Secretário, fala um pouquinho da importância da atividade delegada para o município e os resultados que têm sido obtidos. Olha, nós tivemos já um ano essa atividade delegada em funcionamento, foram os melhores resultados obtidos. São policiais militares que em suas horas de folga eles se cadastram e que ficam à disposição da segurança do município. Então hoje nós temos, a partir de agora, de ontem que recomeçaram os trabalhos, nós temos 6 homens que ficarão durante 8 horas à disposição do município para todo tipo de segurança. Segurança essa no centro da cidade, segurança nas praças, segurança em todos os lugares, em todos os bairros, eles estarão à disposição para fazer essa cobertura e dar mais segurança aos munícipes. A atividade delegada é um convênio da Prefeitura com a Polícia Militar e o Governo do Estado. Por quanto tempo foi renovado dessa vez o convênio? Olha, nós tínhamos o contrato por 1 ano e agora nós renovamos por mais 2 anos. Então são 2 anos onde o município,
entra com o pagamento dos valores hora para os homens em trabalho, e a Polícia Militar entra com toda a situação de viaturas, situação de combustível, de farda, de arma, enfim. É uma parceria que está dando certo e que a partir de hoje a partir de ontem retomou as atividades para que realmente possa dar ainda mais segurança aos munícipes de Votuporanga. Quais são as principais ações que esses policiais são designados, secretário? Olha, nós temos hoje, ele está voltado para a segurança, então para a segurança nos bancos, nas ruas principais da cidade. Nós temos a segurança também nas praças, em monumentos, enfim, todas aquelas atividades do qual se tem para que o cidadão votuporanguense possa ter ainda uma sensação de mais segurança do que já tem. E depois, obviamente, também em algumas situações paralelas com o trânsito, onde os nossos agentes de trânsito, juntamente com a atividade delegada, possa fazer uma equipe mais coesa e participar de todas essas situações de segurança dentro de Votuporanga. Ok, secretário, muito obrigado pela entrevista. Então tá aí, a partir de agora, então Votuporanga conta diariamente com mais 6 policiais nas ruas. Com imagens de Carlos Nunes, Josano Garofolo para o TV O Jornal. Implantada inicialmente na capital paulista, a atividade delegada é um convênio entre o Estado e o município no combate à criminalidade. Policiais militares em folga trabalham no policiamento ostensivo e preventivo em áreas pré-determinadas pelo Poder Municipal. A participação na atividade delegada é voluntária e os PMs só podem trabalhar até 96 horas por mês nesta função. Para os policiais, a atividade é uma oportunidade para complementar a renda, uma vez que são remunerados pelas prefeituras. E agora as notícias que ganharam destaque na região com Gabriele Ferreira. Olá, boa tarde. Em Rio Preto, pouco mais de 30 minutos foram suficientes para provocar alagamentos em algumas das principais avenidas da cidade. Na Avenida Juscelino Kubitschek, no cruzamento com a Francisco Chagas, a água invadiu o córrego Borá, que faz parte das obras anti-enchentes. Na Avenida Badivacite, 4 carros ficaram ilhados. Em Mirassol, Marlon Viana, de 17 anos, morreu após o ultraleve que pilotava cair na manhã de ontem. Segundo a Polícia Militar, o adolescente pegou o ultraleve escondido do pai. Testemunhas disseram que o garoto foi até o aeroclube da cidade com um amigo por volta das 6 da manhã. Os dois decolaram e, quando atingiram a altura desejada, o amigo saltou de paraquedas enquanto Marlon continuou o voo. Ainda não se sabe os motivos do acidente e uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi encaminhada para investigar o caso. Pescadores profissionais e amadores devem ficar atentos para espécies proibidas na época da piracema, que começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Durante este período, fica proibida a captura, o transporte e o armazenamento de espécies nativas da bacia hidrográfica do Rio Paraná. São liberadas apenas a captura de peixes que não são da nossa bacia, como, por exemplo, a tilápia, o tucunaré, porquinho e curvina. A Polícia Ambiental fará fiscalizações durante todo o período. Uma operação conjunta entre a Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Conselho Tutelar e Polícia Civil e Militar resultou na apreensão de 20 adolescentes que consumiam bebidas alcoólicas e na prisão de 3 adultos no bar em Uchoa. No local foram encontradas drogas, armas, munição e a suspeita de exploração sexual de menores. De acordo com o promotor da Vara da Infância e Juventude, havia denúncia anônima e o local já era investigado há mais de uma semana. Dos 20 adolescentes, 17 foram liberados para as famílias e 2 foram detidos. Uma garota de 13 anos está à disposição da Justiça e aguarda por internação na Fundação Casa. Esses foram os destaques de hoje. Uma ótima tarde. E o governo do estado negou recentemente a contratação temporária de um auxiliar de necrópsia. Hoje, quem perde um parente em um acidente, por exemplo, precisa aguardar a liberação do corpo, que é enviado para Rio Preto.
Seu José Luiz é pai de Danatiele Della Araújo, de 33 anos, que morreu em setembro em um acidente na rodovia Péricles Bellini, em Cardoso. Além de perder a filha, seu José precisou conviver com a angústia em ter que esperar 16 horas pela liberação do corpo. Não foi fácil, não. Foi cedo para Rio Preto, voltou, chegou aqui às 5h30 da tarde no cemitério. Enquanto isso é uma angústia, né, imagino. Não, a família inteira, todos já gostaram, esperando o corpo, não parecia, né? E o dela e do marido dela e do meu primo também, chegou tudo na hora só. E essa demora acontece porque hoje Votuporanga não tem auxiliar de necrópsia. Quando há necessidade de autópsia, o corpo é encaminhado para São José do Rio Preto. A prefeitura sugeriu ao governo estadual a contratação temporária de um profissional, sendo que o governo municipal arcaria com todas as despesas, mas teve o pedido negado. A prefeitura fez a sua parte, mas a gente percebe que o Estado não está fazendo a parte deles, mas também não quer que a prefeitura faça a parte. E com isso, quem acaba sofrendo é a população de Votuporanga, que fica assim, de mãos atadas e somente no sentimento de esquecimento por parte das autoridades competentes, as autoridades responsáveis para solucionar esse caso em nosso município. O governo justificou que está em andamento um concurso para a contratação de novos auxiliares, sendo que 17 serão encaminhados para a região de Rio Preto, contemplando Votuporanga. O assunto foi pauta da última sessão na Câmara de Vereadores de Votuporanga. Eliezer comentou a negativa. Nós não temos auxiliar, a prefeitura está se dispondo a pagar de forma emergencial, está tudo instruído aqui no processo, até que venha a nomeação do concursado, e bateu lá no departamento jurídico da secretaria e veio o laudo negando. E esse problema tem de resolver, né? Porque só como é que faz na cidade, né? Cidade nossa, como é que tá grande desse jeito, né? E não tem nenhuma pessoa para fazer esse corpo no corpo, né? Então nós sofremos bastante e várias pessoas vêm sofrendo também, né? Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, contrata-se vendedor com habilitação de carro e moto, que tem experiência no ramo de bebidas e alimentação. Os currículos podem ser enviados para o e-mail abourejaile@hotmail.com. Em Valentim Gentil, a vaga de emprego para vendedor. Os currículos devem ser encaminhados para gustavovanzin@spafer.com.br. E começou hoje a fiscalização de terrenos em Votuporanga. Os donos de lotes tiveram alguns meses para fazer a limpeza. Quem não respeitou o prazo, agora vai ter que pagar multa. Terrenos assim causam muitos transtornos para a população. Aqui, por exemplo, se o pedestre segue na rua Piauí pela calçada, chega nesse trecho, ele precisa ir para a rua, né? Porque calçada aqui não existe mais não, nesse terreno. E aí que aumenta o perigo. A rua Piauí é até uma rua movimentada, porque está no centro da cidade, o que causa perigo para a pessoa, principalmente se ela precisar virar para a direita. Ela vai achar que vai encontrar calçada, mas não vai não, viu? No lugar do calçamento tem muito mato. Imagina conviver com esse problema todos os dias. Essa é a triste rotina da dona Geni, que já cansou de reclamar do problema e sabe de cor e salteado os perigos que terrenos como esse podem trazer. Caramujo, barata e rato. E essa sujeira que não pode andar nem na calçada. Como que faz? Vai passar na rua, tá perigosa. Porque é condução que vai, condução que vem. Então, não tem como, eles têm que vir limpar. Mas nos próximos dias a situação deve melhorar. É que a prefeitura já começou nesta terça a fiscalização dos terrenos sujos. Donos de lotes encontrados assim terão que pagar uma multa de mais de R$ 230, além de 36 centavos por metro quadrado que for limpo. A fiscalização vai fazer a nova triagem, né, que é a terceira deste ano, para verificar se estão limpos ou não os terrenos que foram notificados pelo carnê do IPTU e também foram notificados através da publicação do jornal. Dia 16 agora dando 15 dias para os proprietários fazer suas limpezas. Os que fizeram suas limpezas, manter seus terrenos limpos, mais uma vez a gente parabeniza eles aí, que eles estão fora daquele grupo de risco. E os que não fizeram, infelizmente, a prefeitura estará fazendo a sua limpeza, a limpeza do terreno e futuramente será lançada a taxa de limpeza e a multa. E a gente vem solicitando aí aos proprietários que ainda dá tempo de fazer suas limpezas para manter seus terrenos limpos aí o ano todo. Isso é uma questão de saúde pública. Manter as áreas limpas é dever de todos os proprietários.
Para denunciar lotes sujos, o telefone da Ouvidoria Municipal é o 0800 770 3590. E uma última notícia, divulgada pela Organização Mundial da Saúde, está causando muita polêmica. Carnes processadas podem causar câncer? Quem gosta deste tipo de carne está preocupado. Impossível não dar água na boca, não é? Mas todo cuidado com esse aí é pouco, é que ele entrou numa lista nada legal. O bacon, a salsicha, a linguiça, o presunto, enfim, as carnes processadas foram incluídas no mesmo grupo do tabaco, quando o assunto são os fatores que provavelmente podem fazer a pessoa desenvolver o câncer. Agora, eu estou preocupada com um filho meu que mora em São Paulo, ele mora sozinho. E ele só come de manhã o café dele é isso, é bacon, é salsicha, é presunto, calabresa, sabe? E com refrigerante. Estou preocupada com ele. O aumento da ingestão, ou ingestão contínua de carne vermelha e carne processada aumenta muito a chance de câncer de intestino. É bom frisar o que é carne processada. Exemplos mais típicos é bacon, linguiça, presunto e salsicha. Tá? São carnes defumadas, fermentadas, que para melhorar o sabor e para melhorar o tempo de duração delas é feito um processo nela. Pois é, esse provável risco tem feito que um simples passeio na feira mereça um cuidado especial. Não assustou só o pessoal, como eu também, como eu estou no ramo já há 30 anos, a gente ouve um comentário desse, até a gente se assusta, mas a turma que eu sinto assim, pelo menos até agora, não deu modificação não. A turma está assustada, né? Mas não deixou de comer o pastel, né? Saboroso com bacon, que é um sabor muito gostoso, né? E quem não gosta do bom espetinho, não é verdade? Só que assim como o bacon, o presunto, a carne vermelha também entrou nessa lista e o sinal de alerta acendeu. As orientações que a gente passa, não precisa deixar de comer carne vermelha. Tá? A carne vermelha é um grau abaixo do risco do que a carne processada. A carne processada o mínimo possível. O ideal é comer o mínimo possível. 50 gramas de carne processada por dia continuamente aumenta a chance de câncer de intestino. O que 50 gramas? Às vezes uma salsicha pode ter 50 gramas de carne processada. Mas calma, nem tudo ainda está perdido. Carne processada o mínimo possível e carne vermelha com moderação 2 vezes por semana deve ser consumida. As carnes processadas foram colocadas na lista do grupo 1 de carcinogênicos, que já inclui o tabaco, amianto e fumaça de diesel. Porém, segundo os especialistas, isso não significa que este produto é tão perigoso quanto o cigarro, por exemplo. A carne processada foi incluída nesta categoria, pois existem evidências claras de sua relação com o câncer. Porém, o aumento do risco do câncer ocasionado pelo tabaco é muito mais significativo. Como disse na reportagem o Dr. Erlon, moderação é o segredo de uma alimentação saudável. E a Unifev está com inscrições abertas para a segunda jornada de medicina. O evento vai ser realizado na Câmara Municipal de Votuporanga. Informações com Wender Rodrigues. A segunda jornada de medicina será nos dias 5 e 6 de novembro. Vou conversar agora com o coordenador do curso de medicina da Unifev, Mauro Esteves Hernandes, que tem outras informações. Mauro, o que o pessoal vai poder conferir e quem pode participar? Poderão participar da jornada os acadêmicos de medicina, Votuporanga e região, os médicos em geral, residentes que atuam em Votuporanga e na nossa região, estarão todos sendo presenteados com essa jornada de medicina. O tema abordado este ano, escolhido pelos alunos em eleição com o centro acadêmico, foi cardiologia. Então, nós estaremos fazendo uma viagem na cardiologia, buscando atualização, tanto da parte de hemodinâmica, de cirurgia cardíaca e nas principais doenças do sistema cardiovascular. E é importante essa atualização profissional, né, doutor? Sim, nós estaremos trazendo o que há de último, em termos tanto de medicamentos, como tratamentos de outras formas não medicamentosas. Muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida, você que se interessou e quer participar, pode ligar aqui no Unifev para solucionar, né, ter outras informações. O telefone é o 3405-9999. Wender Rodrigues para o TV O Jornal.
No próximo bloco tem esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Chuva forte pode atrasar as obras da nova Arena do CAV. Os detalhes já já. Semana chuvosa em Votuporanga e região. Vamos à previsão do tempo. Olá, boa tarde. Vamos ver como ficam as temperaturas hoje? Em São Paulo, o céu fica nublado agora à tarde, com chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em São José do Rio Preto, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Votuporanga, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A mínima é de 21 e a máxima não deve passar dos 30 graus. Esporte, Josiano Garofolo já está aqui. Josiano, muito boa tarde. Antes de falar do título do Corinthians, vamos falar de um assunto aí que está gerando polêmica já, né? O estádio novo do CAV, sai ou não com essa chuvarada, Josiano? Luciano, a prefeitura mandou um comunicado para a gente hoje pela manhã e diz que as obras podem sim atrasar o cronograma de execução do estádio da nova Arena Plínio Marim, Luciano. A chuva foi muito intensa nos últimos dias e já tinha uma programação. Para ter uma ideia, o início do plantio do gramado estava programado para hoje. Pelo visto não vai acontecer mesmo não. O nosso cinegrafista Carlos Nunes esteve hoje pela manhã lá. Está um barreiro só, Luciano. A gente vai ver agora, tem uma reportagem mostrando como é que está a Arena Plínio Marim, que está um barreiro só. O tempo parece ter freado o ritmo de trabalho no novo estádio de futebol de Votuporanga. Quase todas as etapas tiveram problemas na execução dos serviços por conta da chuva. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, a fase das arquibancadas, por exemplo, prevista para ser concluída até o final de outubro, ainda não foi finalizada. Com relação ao gramado, o nivelamento a laser do solo já foi realizado. Entretanto, o preparo da camada que ficará sobre o gramado espera o fim das chuvas. O plantio da grama, previsto para ter início nesta terça-feira, não tem data para ser executado. Segundo a prefeitura, tudo depende das condições do clima. As chuvas impossibilitam os serviços, atrapalhando assim o cronograma. A Secretaria de Obras corre contra o tempo para entregar o estádio, para que o time da cidade, o Clube Atlético Votuporanguense, tenha um lugar para receber os jogos do Campeonato Paulista da Série A2. Uma nova vistoria da federação está prevista para ocorrer no dia 25 deste mês. Até lá, setores como gramado e arquibancadas precisam estar concluídos. Tá aí a situação preocupante, Luciano. O torcedor da Votuporanguense vê essa imagem aí e, como foi falado na nota, na reportagem, não tem data para o plantio do gramado. Tudo depende do tempo. Então não tem alternativa mesmo. Tem que rezar um pouquinho para São Pedro pegar leve e mandar um pouco menos de chuva, porque o tempo está contra a Votuporanguense, o tempo está contra a prefeitura. E eu tenho certeza de, ao ver essas imagens, saber essa notícia, tem muito torcedor preocupado. Ainda falando de Votuporanguense, já foi definido a data do conselho técnico, conselho arbitral, que vai definir as regras do Campeonato Paulista da Série A2. Aliás, foi definido a data para discutir o campeonato da Série A2 e também da Série A3. São nos dias 9 e 10 desse mês, respectivamente, Luciano. Então, na semana que vem já vai ter uma clareza, tem muita polêmica por trás disso. O pessoal está comentando que podem ter 6 times até rebaixados, apenas 2 subirem para a Série A1. E isso torna tudo mais preocupante, porque afinal de contas são maiores as chances de rebaixamento. O campeonato vai ficar ainda mais competitivo. Tudo isso vai ser definido na semana que vem. Josiano, a diretoria aí do CAV já pode ir pensando aí num plano B para os mandos de jogos aí do CAV, porque agora a gente começa o período chuvoso e, teoricamente, não tem como construir gramado com chuva. Exatamente. Eu sou um pouco otimista, eu acho que eu sou otimista até o fim. Eu acredito que, apesar dessas dificuldades, ainda teremos
ainda conseguiremos concluir essas etapas e ter o estádio em condição para o início do campeonato. Só que a questão é se tem essa possibilidade de ter um plano B. Tem que consultar certinho o regulamento e aí chorar na orelha da Federação Paulista, mas por enquanto, Luciano, só tem que cruzar o dedo, torcer bastante. A torcida, aliás, do torcedor da Votuporanguense tem que começar desde já para a chuva dar uma amenizada e essa obra, essas etapas, né, a Federação Paulista de Futebol deve fazer uma nova vistoria ainda esse mês na Arena, então esse cronograma de gramado e arquibancada tem que estar concluído. Isso aí, Josiano, mudando de assunto, mas antes ainda de falar do título do Corinthians, vamos falar do FFC que perdeu em casa a primeira final, José. Exatamente, o São Carlos, o melhor time do Grupo 5 na segunda fase, que conquistou o acesso à Série 3 com uma certa antecedência. Olha, jogou com muita tranquilidade, na minha opinião, no estádio Cláudio Rodante no último domingo e conseguiu a vitória. Tanto é que conseguiu a vitória, estava fazendo até um resultado tranquilo contra o FFC. O FFC engrossou um pouquinho. E o que acontece, Luciano? Agora o jogo, a segunda final acontece no próximo domingo em São Carlos e uma vitória simples até dá o título do campeonato ao São Carlos, que joga por 2 resultados iguais. Então o FFC tem que se sobressair sobre esse tanto aí de dificuldade que tem nessa final aí. Eu acho muito difícil. O time do São Carlos é um time muito bom, muito consciente em campo. E aí o FFC já conquistou o principal objetivo, que é o acesso à Série 3. Agora o Caneco mesmo vai ter que mostrar muito mais do que já mostrou. É bem complicado. É complicado, mas você lembra bem o que aconteceu com o CAV ano passado, né? Esse ano, né? Exatamente, aconteceu. E também para a Votuporanguense, olhando por outro lado, serviu de consolo o acesso, mas a final foi de esquecer, Luciano. Isso aí, Josiano, agora a gente está com o tempo curto, eu queria que você comentasse só o título do Corinthians. O título ainda não aconteceu, Luciano. O Corinthians ainda não pegou o troféu, ainda não é campeão, não ergueu taça nenhuma, mas praticamente, né, não tem nenhum adversário à frente, nem atrás, que pode chegar ali, pode atrapalhar esse título do Corinthians. Abriu 11 pontos do vice-líder Atlético Mineiro. Conseguiu um feito histórico, que foi a vitória lá no estádio Independência. Aliás, a maior vitória que o Atlético já sofreu nesse estádio, na história, e uma grande atuação. O Atlético jogou muito bem, mas faltou aquele capricho ali na hora que teve chance de marcar, algo que o Corinthians está tendo faz tempo, né? O Corinthians não está desperdiçando chance boba e fez os 3-0 com a facilidade do Corinthians em marcar gols é impressionante. Então, Luciano, ainda não está campeão, viu? No coração do corintiano, assim como no seu, já é ex-campeão, mas por enquanto ainda falta um pouquinho. Pode vir na próxima rodada contra o Vasco da Gama, mas eu tenho certeza que a festa mesmo de troféu deve acontecer contra o São Paulo. O que você acha? Eu acredito que sim. Agora estamos com o tempo curto, mas ainda dá tempo de você falar do seu Palmeiras. O que você achou? 2-1, mas eu lá na Vila o resultado bom. Eu gostei. Lógico que não da derrota, a gente não gosta da derrota, mas eu acho que para o Palmeiras seria até ruim vencer nesse momento o Santos. E o Santos mostrou um pouco, mostrou que é um time perigoso, assim como o Corinthians não pode deixar ali bobeando na frente do gol, que faz mesmo, marca mesmo. Só que teve, o Santos por si só criou um clima de já ganhou. Eu acho que o Palmeiras pode se aproveitar disso. O Palmeiras ainda é um time que tem mais erros que o time do Santos. É um time que, principalmente no setor defensivo, peca muito. O setor ofensivo perde chances que não poderia. Nesse jogo mesmo teve bola na trave e tudo. Mas enfim, o que eu penso? Eu penso que o Santos poderia ter um pouquinho mais de humildade nesse momento. Eu estou falando de Ricardo Oliveira, que é aquela comemoração debochada. Por mais que ele fala que é para as críticas do início do ano, ele está jogando contra um adversário de peso, fez isso na frente do goleiro do Palmeiras. Tá, mas o Valdir vai fazer isso. E não era a mesma coisa? Não era uma espécie de deboche? O futebol tem que ter essas coisas? Tem. Só que isso incentiva o time adversário. E eu acho que isso é muito perigoso para o Santos. Gabriel também é um jogador que está com o salto um pouquinho alto. Então vamos esperar essa final aí. Final do mês é final da Copa do Brasil. E ver essa prova real, né, Luciano? Quem que vai ser o campeão? Esse duelo, que esse sim vale alguma coisa. Isso aí, Josiano, nosso tempo esgotou, mas amanhã a gente fala do São Paulo. Luiz Fabiano desencantou, né? Exatamente. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse o nosso site tvunifev.com.br.
Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.